Meus amigos, tá se formando uma situação tão inédita que é difícil de acreditar, mas pelo que eu tô vendo, é o que vai acontecer. É obviamente o ladrão cachaceiro do Lula. Desesperado, ele está dormindo todas as noites em lugares diferentes, não tá andando mais com o celular, tá paranoico porque ele sabe os documentos do Carvajal que estão sendo entregues para a justiça americana tem o nome do Lula como sendo um receptor de dinheiro. PF pede prisão de desembargador acusado de venda de sentenças no Piauí. Isso mesmo. A Polícia Federal pediu prisão preventiva do desembargador José James Gomes Pereira, do Tribunal de Justiça do Piauí. Ele é investigado como integrante de um esquema de venda de sentenças judiciais. Segundo a apuração do jornal Estado de São Paulo, empresários pagariam valores para obter sentenças favoráveis em processos de disputa de terras. O Wall Street Journal sugere infiltração estrangeira em órgão dos Estados Unidos em caso Felipe Martins. Isso mesmo. O Wall Street Journal voltou a abordar o caso do ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, com novas críticas à conduta da Alfândega e Proteção de Fronteira dos Estados Unidos. O jornal revelou que o órgão admitiu oficialmente em 10 de outubro ter cometido um erro ao registrar a entrada de Martins em território norte-americano em dezembro de 2022. A informação foi usada no Brasil para justificar sua prisão preventiva por decisão de Alexandre de Moraes. A coluna, assinada por Mary Anastácia O'Grady, uma das principais analistas políticas do jornal, afirma que a correção do registro ocorreu mais de 18 meses depois de Martins apresentar provas de que nunca havia deixado o Brasil. Naquela data, segundo o texto, o CBP reconheceu formalmente o registro incorreto e foi usado para justificar os meses de prisão do ex-assessor. O Wall Street Journal levanta dúvidas sobre a origem do erro e chega a questionar se houve uma penetração estrangeira dentro do CBP, sugerindo que alguém pode ter adulterado os dados do sistema americano. O Brasil penetrou na divisão de fronteira, pergunta o artigo, destacando que há indícios de interferência externa ou manipulação internacional no banco de dados do órgão. Informações que eu posso dar, até porque nós temos que trabalhar com paciência, como Consta disse, com calma. Aqui nos Estados Unidos, não adianta, não tem atropelo, não tem caneta autoritária, eu quero amanhã, eu quero semana que vem, não existe nada disso aqui. Se alguém errou, se houve, como sugere o editorial do Wall Street Journal hoje, perguntando se o Brasil entrou no sistema de imigração, se o Brasil penetrou no sistema de imigração dos Estados Unidos. Essa é a pergunta do título do Wall Street Journal. E aí eu gostaria de ler rapidamente aqui para a nossa audiência, Lacombe, porque é uma matéria muito importante. Eu sei que a Mary, a Anastasia O'Grady, ela também tem acesso a alguns documentos que eu tive acesso. Nem tudo pode ser publicado, porque hoje prejudicaria o Felipe Martins. Então eu vou ler umas partes, porque são partes muito pertinentes e que nós precisamos escolher as palavras, porque, repito, o único interessado, e nós precisamos proteger o único interessado dessa história, é o Felipe G. Martins, mais ninguém. Não tem ego, não tem narrativa, não tem eu estou certo. Tudo que nós precisamos fazer e que eu tenho feito há 20 meses é proteger o nome Felipe Martins e tentar encontrar a justiça, porque ela vai aparecer. Então, uma parte do editorial diz o seguinte: alguém do CBP ou do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos que supervisiona a agência merece crédito extra por expor essa farsa. O CBP diz que a investigação continua, e isso é bom porque o trabalho não está concluído. O caso tem todas as características de penetração estrangeira dentro do CBP, mas o público não saberá até descobrir quem entrou no sistema da agência e colocou o nome do senhor Martins com uma data de entrada falsa na página Histórico de Viagens, aquele famoso Travel History, que não é o I-94. E, posteriormente, criou o registro legal falso, conhecido como I-94. Mas embaixo o editorial segue.
a página do Travel History não é um documento legal. Assim, em abril de 2024, a advogada do senhor Martins na Flórida, Ana Bárbara Schaffer, contactou o CBP para solicitar uma cópia do I-94 registrado para cada estrangeiro não residente ao entrar nos Estados Unidos. Lembrando, Lacombe, residentes e cidadãos aqui nos Estados Unidos, ou seja, quem tem o famoso Green Card e a cidadania, que é o meu caso e do Consta, você não tem I-94 quando você entra aqui. O I-94 só é gerado para quem não é residente aqui com o Green Card ou tem a cidadania. E aí, a última parte que eu queria dividir com a nossa audiência. Os advogados do senhor Martins processaram o governo federal para ter acesso aos registros do CBP que mostrariam quem inseriu o nome do senhor Martins na página de histórico de viagens do site e, posteriormente, criou o I-94 fraudulento. O CBP entregou os registros, mas ocultou os nomes dos funcionários envolvidos e as datas das inserções. O ponto agora, nessa história toda aqui nos Estados Unidos, é esse. O CBP entregou os registros, limpou o nome do Felipe Martins, disse que houve ali uma inserção fraudulenta de um I-94 falso, inclusive na carta oficial do CBP, eles usam essa expressão, false entry, ou seja, uma entrada falsa, e agora eles ocultam os nomes dos funcionários envolvidos. O CBP já tentou acabar com esse assunto, dizendo para o juiz que está cuidando desse caso e a defesa do Felipe Martins. Mas veja, nós já tiramos o I-94 fraudulento do sistema. Tá tudo bem, vamos encerrar esse caso, porque não tem mais o nome dele lá. E o juiz do caso disse, não, nós não vamos encerrar o caso, porque nós agora temos que investigar quem colocou, quem inseriu o nome Felipe Martins no sistema e causou esse dano todo para o Felipe. Para fechar, Lacombe, são muitas vertentes esse caso. Nós poderíamos fazer um programa inteiro sobre isso. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer: Travel History não é I-94. O I-94 só acontece quando a pessoa entra fisicamente nos Estados Unidos, no porto de entrada, e apresenta o passaporte. Não tem como gerar um I-94 se a pessoa não entrar fisicamente nos Estados Unidos. E a outra coisa, a suposta viagem de dezembro de 2022, se de fato houvesse um manifesto de voo do governo Bolsonaro, isso não é suficiente para gerar um I-94, já que o Felipe não entrou nos Estados Unidos. E outra, o nome do Felipe, com o visto errado e o passaporte errado, só entrou no sistema em abril de 2024, quase 2 anos depois da suposta viagem. Não tem erro nenhum aqui, Lacombe. Então, no momento em que uma autoridade brasileira age de forma, vamos supor, apenas por exercício, de forma negligente, não de forma fraudulenta, se essa negligência ela é ignorada, se essa negligência ela se torna reiterada, se o absurdo da negligência que você cometeu é escancarado aos seus olhos e ainda assim você permanece insistindo naquilo, isso não é mais negligência. Então eu, Moraes, Polícia Federal, ajo de forma negligente e prendo uma pessoa erroneamente, os fatos do meu erro se escancaram na minha frente e eu permaneço insistindo nisso, não é mais negligência, é fraude. Então a prisão do Felipe Martins hoje é uma prisão fraudulenta, ilegal, completamente abusiva e absurda. A gente não está mais no terreno do político, a gente está no terreno do ilegal, a gente não está mais no terreno da possibilidade de que houve uma negligência por parte das autoridades, a gente está no terreno da fraude. A prisão do Felipe Martins no Brasil é uma prisão fraudulenta, porque baseado em uma notícia falsa de jornal, baseado em um documento que não é legal, não é juridicamente legal, e o mundo inteiro escancarando esse fato a essas autoridades e elas mantendo essa prisão há tanto tempo. Há tanto tempo. Isso me parece ser o ponto central. Vamos investigar a fraude lá fora, mas e a fraude aqui dentro?
Essa fraude vai continuar sendo ignorada e agora o Moraes dá 5 dias para a Polícia Federal se explicar. A Polícia Federal não tem nada a explicar. Quem tem a explicar é o Moraes. Moraes é que tem a explicar. Por que ele está mantendo essa prisão baseada em documentos que não são legais, baseado em notícia de jornal, que você não pode basear uma prisão em notícia de jornal nunca, ainda que a notícia seja verdadeira, isso não é um elemento para manter alguém preso, muito menos para arrancar a liberdade de alguém e manter essa liberdade arrancada da pessoa. Quer dizer, esse contexto, agora é que o Moraes vai intimar a Polícia Federal. O que a polícia tem com isso para prender? Ele precisou de uma notícia de jornal, bastava. Agora, para eventualmente avaliar se ele acertou ou não, ele intima a Polícia Federal, agora ele se preocupa em intimar as pessoas. Então, esse me parece ser o ponto central. Vamos investigar lá fora, ótimo, é muito importante. Mas aqui dentro, quem devia estar sendo investigado era a Polícia Federal. Quem devia estar sendo investigado era o ministro Moraes. Essas pessoas que deviam estar sendo investigadas. E não simplesmente intimar um ou outro para, enfim, ver se acertaram. Repito, uma coisa é negligência, outra coisa é os fatos da sua negligência serem escancarados diante dos seus olhos e você manter os fatos, manter a prisão, mesmo sabendo que aquilo está errado. Isso é fraude. Isso é uma prisão ilegal e fraudulenta. Meus amigos, está se formando uma situação tão inédita na América Latina que é difícil de acreditar, mas pelo que eu estou vendo é o que vai acontecer. Nós sabíamos que a eleição do Donald Trump teria um impacto gigantesco na esquerda, principalmente aqui na América Latina. O que nós não podíamos antever é que poderia representar o fim da esquerda na América Latina. Eu vou te explicar como. Como vocês sabem, Donald Trump entendeu que o financiamento dos partidos de esquerda na América Latina sempre se deu através do narcotráfico. Ele está mirando agora na Venezuela, já que a Venezuela continua enviando drogas para os Estados Unidos, enviou 1 milhão de imigrantes ilegais, na maioria criminosos, que eles retiraram dos seus presídios e mandaram para lá. Aí o Donald Trump vai e recebe agora uma denúncia, uma delação do Carvajal, que é o ex-chefe de inteligência do Hugo Chávez, que entregou documentos mostrando como que foi criada uma indústria de financiamento de partidos e líderes de esquerda na América Latina através do da corrupção da Venezuela. O Trump agora ligou no 12. Então vamos lá. Primeiro, ele autorizou inserção em território da Venezuela para acabar com o Maduro. Maduro está desesperado. E não é sensacionalismo de vídeo de YouTube não, tá? O Maduro está desesperado. Ele está dormindo todas as noites em lugares diferentes. Não está andando mais com o celular. Tá paranoico porque ele sabe que ele ou vai ser explodido ou vai ser capturado. O medo da esquerda na América Latina é que Maduro seja capturado, porque se ele for capturado, obviamente ele vai delatar tudo que for preciso para poder diminuir a sua sentença. E ele sabe de coisas que envolvem o Lula. Os documentos do Carvajal que estão sendo entregues para a justiça americana têm o nome do Lula como sendo um receptor de dinheiro lá da Venezuela, da ditadura e do narcotráfico. Não só do Lula, tá? Evo Morales, Gustavo Petro. Vamos por partes, para você entender. Primeiro, o desespero do Maduro aqui, falando até em inglês, pedindo, pelo amor de Deus, eu não quero guerra. Not war. Just peace. Sem guerra, apenas pizza. Brincadeira, apenas guerra. Ele fala peace, mas parece que ele falou pizza. Just peace. Pizza. Al pueblo de Estados Unidos, no a la guerra. No queremos una guerra en el Caribe ni en Sudamérica. No, not war. Just peace. Ele parece que fala pizza. Vamos lá. Esse cara está desesperado. Ele sabe que, primeiro, nenhum país do mundo vai sair em defesa dele. Quem poderia sair em defesa dele? China e Rússia. Só que China e Rússia estão em situações complicadas agora. Primeiro, China está numa guerra de tarifa com os Estados Unidos. Se ela ajuda a Venezuela agora, a situação dela tarifária piora. Rússia está numa guerra com a Ucrânia. Rússia não está numa das melhores situações. Gastou muito dinheiro nessa guerra interminável com a Ucrânia. Estados Unidos percebeu que a hora de resgatar a Venezuela e acabar com essa ditadura é agora. E o Trump e o Maduro não está conseguindo ajuda de ninguém, nem dos países da América Latina estão querendo ajudar. O único que está esboçando ali algumas falas a favor dele é, obviamente, o ladrão cachaceiro do Lula. Agora aqui, esse aqui é Gustavo Petro. Esse é o da Colômbia. Gustavo Petro, ele fala abertamente que quer liberar
como é que é? Whisky faz mais mal que cocaína. Vem para um evento no Brasil pedindo para que seja legalizado e liberado. Vai para um evento nos Estados Unidos, pega um alto-falante e pede pro exército. Olha o desespero dele. Ele pede pro exército americano não obedecer a Trump. Por quê? Porque ele sabe que ele é um próximo. Ele sabe que os documentos, né, que chegarão na mesa do Trump mostrarão que ele, Lula, Kirchner, Maduro, Hugo Chávez foram financiados pelo narco. A esquerda da América Latina está intrinsecamente envolvida com o narco. Até hoje, PCC, Comando Vermelho, são braços de partidos de esquerda. Então, aqui, eu não vou mostrar porque é longo, mas é um discurso dele falando a mesma coisa. Meio que falando que não tem nada a ver com a Venezuela, pedindo pro Donald Trump pegar leve. Aí o Donald Trump publica isso daqui, ó. Cadê? Eu quero mostrar pra vocês aqui. Ele publica isso aqui. Eu vou ler a tradução para você aqui no perfil do Leandro Ruschel. O presidente Gustavo Petro da Colômbia é um líder do narco que vem incentivando fortemente a produção maciça de drogas em grandes e pequenos campos por todo o território colombiano. Isso se tornou de longe o maior negócio do país. Petro não faz nada para detê-lo, apesar de vultosos pagamentos e subsídios recebidos dos Estados Unidos. Nada mais do que um golpe de longo prazo contra a América. A partir de hoje, esses pagamentos ou qualquer outra forma de pagamento ou subsídio não serão mais feitos à Colômbia. O objetivo dessa produção de é vender quantidades massivas do produto para os Estados Unidos, causando morte, destruição e caos. Petro, um líder mal avaliado e extremamente impopular, que vive atacando os Estados Unidos com sua boca fresca, deve fechar imediatamente esses campos de morte, ou os Estados Unidos fecharão por ele, e não será de maneira agradável. Presta atenção, vamos voltar aqui. Então Trump vai para cima do Maduro, ditador, e, cara, esquece, é uma questão de dia. Inclusive o Maduro já está tentando negociar, ficar no comando da Venezuela por mais 3 anos e que depois ele entrega. Trump, assim, ele já sabe que vai perder, ele só está tentando ganhar tempo. Trump não vai aceitar. O Maduro ou ele vai ser explodido ou ele vai ser capturado. O medo do Lula é que ele seja capturado, tá? Na verdade, o medo da esquerda da América Latina é que ele seja capturado. Hoje eu acredito que a vida do Maduro está mais em risco pelos seus colegas que podem ser denunciados do que pelo próprio Donald Trump. Eu não acho que Lula, Gustavo Petro quer deixar que o Maduro seja capturado com vida. Então é perigoso que eles mesmos façam alguma coisa. É assim que funciona a lealdade dessa galera. Gustavo Petro, da Colômbia, que também é um país reconhecido por ser exportador de drogas. Trump avisa, ou você fecha esses campos de produção ou nós fecharemos para você. Isso quer dizer que é uma inserção terrestre também. Que na Colômbia, eu quero ver quem é que vai sair para defender a Colômbia. Cara, a situação tá chegando no nível, aí vem Lula. Lula vai tá lá nos documentos, onde ele recebeu também dinheiro dessa galera. Kirchner, na Argentina, inclusive o Milei já tá sabendo, e o Milei tá muito próximo dos Estados Unidos. O que o Trump percebeu? A esquerda da América Latina é responsável por enviar drogas no território americano. É a principal responsável. Então, se você corta esse dinheiro, se você corta o tráfico, a esquerda atrofia. Os movimentos, os partidos de esquerda não teriam dinheiro mais para se manter. Obviamente, elas teriam que roubar os cofres públicos, que é o que o Lula está fazendo aqui no Brasil. Mas vai ficar difícil. O PCC, gente, tá? Olha o que acontece com o PCC se o Trump fizer isso. Se ele acaba com a produção de drogas na Venezuela, na Colômbia, na Bolívia, o PCC fica sem droga para poder transportar, porque o PCC ele é o delivery system, é o sistema de entrega. Ela é produzida nesses países que faz fronteira com o Brasil, vem para cá e o PCC envia para o resto do mundo. O PCC vai ficar sem o produto, o PCC vai atrofiar. Se bem que o PCC já está diversificando. Já está indo para imóveis, construtoras, fintechs, e para dentro do governo, já está indo para dentro do Estado, judiciário. O PCC está dentro de tudo, né? Mas quem sabe eles não começam a agir de forma legal a partir do momento que não tiver mais droga para eles poderem trabalhar. O que o Trump está fazendo é uma virada de página na história da América Latina. Durante 40, 50 anos, a América Latina foi dominada por uma esquerda envolvida com narcotráfico. Se ele consegue alejar o narcotráfico na América Latina, a esquerda vai ser extremamente enfraquecida. E isso está a caminho de acontecer, gente. Assim, é surreal. E o plano, eu já vi que ele... Isso porque ele nem está focando aqui ainda. Ele está focando agora na Rússia, na questão da Rússia, da Índia, China, né? E, obviamente, a guerra no Israel e Hamas, que voltou agora, depois que o Hamas desrespeitou o cessar-fogo e começou a matar gente nas ruas. Né? Eu quero ver o povo da Free Palestine ir para as ruas agora. É muito louco o que está acontecendo. E assim, a gente está vendo peças sendo colocadas aos poucos no tabuleiro, e quando a coisa implodir mesmo, vai ser um choque.
Tá? Eu quero ver a imprensa sair em defesa de traficante. A Globo vai fazer isso, pode ter certeza que a Globo vai fazer isso. Cara, assim, o impacto da eleição do Donald Trump no mundo livre está sendo muito maior do que nós imaginávamos. Agora vamos orar para que chegue aqui no Brasil. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.